Mais uma vez, caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa gravação. Hoje o nosso tema é o processo de descolonização da África portuguesa, das colônias portuguesas, mas enfatizando os casos africanos. Perfeito? Para isso, nós vamos começar trabalhando o processo interno a Portugal, a crise do salazarismo português, do Estado Novo português, para poder entender, então, os processos de descolonização, enfatizando os casos de Moçambique e Angola. Vamos tratar também muito rapidamente de Guiné-Bissau. Perfeito? Então, primeira providência, dividir a nossa tela, compartilhar com vocês o PowerPoint que eu vou utilizar aqui. Perfeito? Então, independência das colônias portuguesas é o nosso tema. Primeiro momento, então, os antecedentes. Já estudamos o salazarismo, o Estado Novo, uma ditadura, isso, com características fascistas para as provas de vestibular, uma ditadura fascista, tudo bem? Mas que tinha, no caso da questão, digamos, do seu projeto mais amplo, uma diferença em relação por exemplo, o caso italiano, o caso alemão e o próprio caso espanhol. A lógica de que Portugal deveria se voltar para o seu império colonial. Império colonial que logo logo será tratado não como império, mas que as regiões coloniais serão chamadas de províncias de ultramar, dando a entender que Portugal era um só. O Portugal europeu, o território português na África, os territórios portugueses na Ásia formavam um todo. Tá? Mostrei numa aula para vocês aquele famoso mapa que aparecia nos livros escolares portugueses da década de 40, 50, 60. Portugal não é um país pequeno. Por quê? Porque colocava sobre o mapa da Europa os territórios de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, as colônias na Ásia, Goa, Damão-Diú, Timor, etc. Tudo bem? Então, o governo salazarista, o governo do Estado Novo, jamais abriu mão da política de controle sobre essas regiões distantes e colocava que a participação portuguesa nessas regiões era uma participação de levar a civilização. Era um processo civilizatório e, portanto, tá, fazia o benefício daquelas populações. Portugal deveria se afastar do materialismo ateu, socialista, comunista, fruto da Revolução russa de 1917, deveria se afastar das tendências marxistas, mas também deveria se afastar do modelo do materialismo consumista norte-americano que ele identificava, né, que estava entrando fortemente no continente europeu. Além disso, a concepção própria de um Estado autoritário, para alguns até totalitário, que organizava todos os campos da vida social, uma repressão interna forte a todos aqueles que se colocavam na oposição ao governo. Essa política colonial se manteve quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Portugal se manteve isolado ainda em relação à Europa, recebeu alguns recursos do Plano Marshall, entrou para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, perfeito, dentro de uma lógica de que era um defensor, era um bastião do mundo livre na Guerra Fria. E internamente a economia, né, ela dava mostras de um limite, de chegar a um limite. Tanta verdade que desde o final dos anos 50, quando a reconstrução europeia caminhou a largos passos após o Plano Marshall e houve o projeto, né, da formação do mercado comum europeu, da Comunidade Econômica Europeia, a Europa dos Seis, tá certo? Essas economias europeias recuperando-se, tá, atraíram uma mão de obra portuguesa barata, carente de empregos, porque Portugal não oferecia oportunidades, principalmente para os seus jovens, mas não apenas para os seus jovens. Houve uma forte migração, então, de portugueses para o exterior, principalmente para a França, para a Suíça, em alguns casos até mesmo para a Alemanha. A França foi o país que recebeu o maior número de imigrantes europeus. Esses imigrantes trabalhavam naquelas áreas, né, menos remuneradas, naquelas áreas de trabalho mais duro,
perfeito, que muitos franceses, alemães já não queriam mais, suíços não queriam mais trabalhar e recebiam seus salários, e como recebiam seus salários numa moeda muito mais valorizada que a moeda portuguesa, que era o escudo, né? Mas recebendo em franco suíço, em franco francês ou em marco alemão, eles faziam enormes sacrifícios e mandavam para casa, remetiam para casa boa parte dos seus ganhos, tá? Sustentando em boa parte a balança comercial portuguesa, por incrível que pareça, balança financeira portuguesa, perdão. Tá? Essas moedas fortes alimentavam a economia portuguesa. E, a partir do final dos anos 50, começaram a se organizar nas colônias diversos movimentos contra a permanência do Estatuto Colonial, movimentos pela independência. Isso tem a ver com o crescimento do movimento pela descolonização, pós-conferência de Bandung, com a formação do movimento não alinhado, que apoiava esses movimentos. E, obviamente, esses movimentos buscavam, num primeiro momento, um diálogo com o governo português, mas não havia diálogo possível. Perfeito? O governo português até tentou um caminho, né? Trouxe para Portugal filhos das elites locais africanas, de Angola, de Moçambique, da própria Guiné-Bissau, para estudar em Portugal, para tentar formar uma espécie de uma elite dirigente pró-portuguesa preparada quando retornasse para as regiões coloniais, mas não foi o que aconteceu. Alguns desses estudantes, inclusive, fugiram, né, desses locais onde estavam localizados em Portugal para fazer o seu estudo, tá, e foram para a França particularmente, e se tornaram depois, ao retornar para seus países, para suas colônias na Ásia, para os seus locais de nascimento na África e na Ásia, se tornaram lideranças importantes dos movimentos pela independência. Perfeito? Ora, como Portugal não dialogava, não negociava, o que aconteceu foi que esses movimentos foram se radicalizando e obtendo apoio, principalmente, né, da União Soviética, tá, da Guiné-Bissau, de Cuba, num primeiro momento. Tá, eles conseguem armas e começam um movimento de luta pela independência. Ao perceber a presença soviética na África, o governo norte-americano, o governo sul-africano, também começaram, o governo sul-africano é o governo do apartheid, é o governo da minoria branca, com receio do avanço de tendências comunistas e socialistas no continente, ele começa a apoiar outros movimentos, a fortalecer outros movimentos. Veremos isso depois com calma em cada caso. Tá? E começam então as guerras coloniais em Angola, depois Guiné-Bissau, Cabo Verde, posteriormente a última, Moçambique, o que levou o governo português a ser obrigado a ampliar os seus gastos com as forças militares. Tá certo? Vou mostrar aqui, aqui a escalada dos gastos do orçamento das forças militares extraordinárias no ultramar. Vamos lembrar que o ultramar são as colônias. Então, como vai crescendo, principalmente a partir de 61, quando começa a Guerra de Angola, tá? O orçamento para as Forças Armadas. Tá? Em amarelo, tá? O crescimento das rubricas do orçamento para outros gastos. Perfeito? Então, as guerras coloniais começaram a consumir recursos do Estado português, financeiros, econômicos, mas também humanos, porque os militares portugueses, entrando em confronto com a guerrilha local, tinham muitas baixas, tinham muitos feridos, enfim, também recursos humanos perdidos. Tá? Uma crise econômico-financeira no final dos anos 60 é muito clara, a imigração de Portugal para países europeus aumenta, até mesmo para o Brasil, tudo bem? Salazar é afastado porque teve um problema de saúde grave e ficou incapacitado de governar, foi substituído por Marcelo Caetano, seguidor do salazarismo, que manteve a mesma política, e Salazar morreu em 1970, Marcelo Caetano assumiu então plenamente o poder em Portugal. Manteve basicamente as mesmas tensões, as mesmas posições, tá certo? No início da década de 70, o desgaste do regime é total, tanto interna quanto externamente. Tá? Portugal não pode nem pensar, não queria, mas não pode nem pensar, mesmo que houvesse um movimento nesse instante, né, de se aproximar da Comunidade Econômica Europeia, não poderia, porque um dos marcos de
de exigência da comunidade é que os países membros têm que ter regimes democráticos, não era o caso de Portugal, onde havia um regime de partido único, tudo bem? As tensões nas Forças Armadas ganham força, e aí é importante, tá, você perceber que, embora houvesse desgaste também entre a população civil, a polícia política, a PIDE portuguesa, né, a PIDE-DGS, depois mudou de nome, tá certo? Ela tinha um controle muito forte sobre a população. A censura aos meios de comunicação era uma realidade, a prisão, a tortura e assassinato dos opositores era uma realidade do regime. Tudo bem? Então, a possibilidade de mudança teria que vir, ou teve que vir nesse instante, ou veio, não diria teve, não tem sentido usar essa expressão, mas veio, né, de jovens oficiais, principalmente de baixa patente, capitães, tenentes, majores do exército português, que tinham participado das guerras coloniais e tinham visto que Portugal não tinha condições de vencer aquelas guerras coloniais, porque o desejo de independência era uma realidade naquelas populações, e que aquilo ali era um escoadouro, né, de recursos do Estado português em todos os sentidos e da sociedade portuguesa em todos os sentidos. Um livro publicado pelo general Antônio Spínola, que fora o governador militar de Guiné-Bissau e Cabo Verde, tudo bem, um general respeitado em Portugal, chamado Portugal e o Futuro. Ele começa, o livro afirma que o futuro de Portugal é a negociação da independência das regiões coloniais, que Portugal, né, faça como a Inglaterra, forme uma comunidade portuguesa, porque isso tem muito mais sentido do que ficar, né, no poço sem fundo que eram as guerras coloniais. Toda essa situação vai minando a força do governo de Marcelo Caetano, do governo de continuidade do salazarismo, e em abril de 1974, um movimento liderado por setores das Forças Armadas, que exatamente se chamou Movimento das Forças Armadas, foi para a rua em Lisboa, no Porto, nas principais cidades portuguesas, ocupou logo pela manhã as principais áreas da capital e das cidades portuguesas e foi chamada de Revolução dos Cravos, porque não houve reação, a não ser na área lá onde havia a central da polícia política portuguesa, da PIDE-DGS, que houve algum tipo de confronto com tiroteio, mas fora isso não teve nenhum outro tipo de confrontação aberta. Por isso, Revolução dos Cravos, o povo foi para a rua para apoiar, o povo português foi para a rua para apoiar as Forças Armadas na derrubada do regime. Tá? Imediatamente, com a derrubada do regime, iniciou-se um processo de redemocratização, lideranças políticas portuguesas que estavam no exílio retornaram, os partidos portugueses puderam se reorganizar, foram convocadas eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, a censura à imprensa caiu imediatamente, e um dos primeiros passos do governo provisório, do governo do MFA, antes até que as eleições se realizassem, foi dar início a negociações com as lideranças dos movimentos africanos e asiáticos pela independência. Portanto, o processo de independência, ele é um processo violento, ele é um processo que se deu pela Guerra de Libertação Nacional, mas que termina com acordos políticos entre o Estado português democrático, saído da Revolução dos Cravos, com o fim do salazarismo, e as lideranças políticas africanas e asiáticas. Perfeito? Aqui, algumas fotos, a população em cima dos tanques, dos carros armados em Lisboa. Tá? Aqui, porque chamou Revolução dos Cravos, começaram a entregar cravos aos soldados que colocavam esses cravos na ponta dos fuzis, para mostrar que era uma revolução, aspas, pacífica, que não tinha nenhum oponente, na verdade, a não ser o próprio governo português, perfeito? E aqui a prisão de Marcelo Caetano e alguns ministros do governo que estão saindo, eles chamam Chaimite, é esse tipo de carro armado produzido em Portugal, e eles tinham um nome, então o nome desse aqui é Bula. Tá? Eles estão saindo então presos, com a população cercando, tá, do palácio onde tinham se refugiado. Aqui mais uma foto de um cravo na ponta de um fuzil de um militar português. Tá certo? Aqui na sede da Polícia Política Portuguesa, a retirada
do quadro, né, com o retrato do Salazar, né, exatamente no dia 25 de abril de 1974, tudo bem? Que foi o dia da Revolução dos Cravos. Com isso, eu encerro a minha apresentação para vocês desses antecedentes da, do processo de independência da África Portuguesa, principalmente da África Portuguesa ou das colônias portuguesas. Espero que tenha sido, né, uma aula que vocês tenham tido oportunidade de assimilar aquilo que eu apresentei. Agradeço a paciência de vocês, desejo a todos paz e saúde, tudo bem? A vocês e aos seus familiares e amigos. Um abraço.